Olá, pessoal. Conforme eu já havia anunciado, nós vamos fazer a nossa pochete simplesinha, tá? Bem simples mesmo. Qualquer iniciante na costura vai conseguir fazer, tá? Essa aqui é a piloto, né? Porém, ela foi feita com tecido tricoline e forrada aqui com acoplado. Tá vendo? Ela tá toda forrada, né? Mas eu vou fazer com outro material e eu quero apresentar esse material para vocês, que eu acho que ele é bem interessante, tá? Eu tenho ele aqui há bastante tempo. E assim, eu usei, confesso que eu usei pouco, né? Porque eu fico muito presa aos tricolines, mas esse tecido, ele é bem interessante. Esse material, ele é bem interessante de trabalhar. Já vou mostrar para vocês. O material é esse, gente. É Telespace ou Mesh, tá? Os dois nomes. Esse material, ele é muito usado na fabricação de peças esportivas, né? Mas ele está sendo muito usado na costura criativa também, tá? Ele tem todas as cores, gente. Tem cada cor linda, cada cor maravilhosa. Eu tenho aqui, ó, só nesse tom aqui, né? O tom de cinza, né? Eu vou fazer a pochete. Ele tem uma particularidade, ele estica um pouco, tá? Aqui tá a orelha dele, tá? Então a largura dele é igual à largura de um tecido normal. E ele é bem fofinho, tá? Então ele dá, assim, também uma consistência ali na peça também. E eu vou fazer com ele porque não precisa de forro. Ele é bem acabado, né? Do lado avesso, tá vendo? Então, assim, não precisa de forro. Então, eu quero falar para vocês que ele costuma, às vezes, dar uma esticadinha. Então, em certas direções, né, igual, por exemplo, aqui tá a orelha, tá? Aqui estica um pouco, tá vendo? E aqui, ó, no sentido da trama, ó, ele já não estica tanto. Então, observar um pouco também esse sentido dessa elasticidade, né? Porque se você for colocar peso, né? Então, vamos cortar ele no sentido que não estique tanto, tá bom? É só esse a observação, tá? Mas no mais, é um material muito legal. Já vi várias peças aí, o pessoal tem feito bolsas, né? Coisas assim, bem bacanas com ele. Então, nós vamos experimentar. E outra coisa, gente, que legal, diz que ele é um tecido respirável, né? Um material respirável, tá bom? É sintético, né? Claro, mas ele é bem respirável. Então, por isso que ele é usado muito para poder fazer materiais esportivos, tá bom? Então, nós já vamos começar a confeccionar a nossa pochete. Então, pessoal, eu já cortei aqui a Telespace, tá? Nós vamos ter aqui, ó, de comprimento 25 centímetros e na largura 23 centímetros, tá? É só uma vez, não vai ter forro nem nada, tá? Cortamos também o elástico, tá? Esse elástico, ele tem 2,5 de largura. Se quiser colocar um elástico mais largo, também pode, tá? Cortamos 60 centímetros de elástico. Zíper, nós cortamos 25 centímetros de zíper, porque eu gosto que fica sobrando um pouquinho, olha. O zíper pode correr um pouco, então é melhor sobrar do que faltar, tá? E um cursor, tá bom? Então esse é o material para a gente produzir a pochete. E eu vou fazer, olha, na máquina doméstica, tá? Virar um pouco a câmera aqui para vocês verem, tá? Que é uma doméstica simples, né? Então eu vou fazer na máquina doméstica para vocês verem que dá para fazer em qualquer máquina, não tem desculpa para não produzir essa pochete. Gente, eu começo posicionando o zíper, tá? Como eu sempre falo, olha, direito do zíper com o direito do tecido, tá? O direito dessa telinha, tá? É onde realmente tá a telinha, porque atrás tem espuma, né? Então, aqui é o avesso. Então, ó, é o direito do zíper com o direito do tecido. Eu gosto de alfinetar, porque o zíper ele pode correr na hora que a gente está costurando, tá? Eu sempre deixo uma pontinha para fora, por isso que eu corto a mais o zíper. Então, é posicionar, tá? Aqui, gente, borda com borda, não esquece. Esse detalhe é muito importante. E alfinetar, tá? Coloque quantos alfinetes forem necessários para vocês, tá? Se não quiser colocar alfinete também, não precisa, tá? Eu que gosto de colocar. Outra coisa, prenda bem as bordinhas, tá? Porque às vezes no início e no final da costura,
o zíper costuma sair do lugar. E aí, talvez você tenha que desmanchar, né? Agora, gente, para costurar esse zíper, nós vamos usar o pezinho de zíper, tá? Para quem não tem aquele deslocamento de agulha na máquina, tá? Tem que trocar o pezinho, fica muito mais fácil costurar o zíper, tá? Zíper, a gente não costura na borda, tá? Esqueci de colocar. Agora é hora de fazer esse ponto aqui, ó. Uma bordinha desse, tá, gente? Vou segurar bem esse material.
Gente, a peça tá quase pronta. Olha só que fácil, né? Pois é, ó. Só que agora, como essa peça não tem forro, a minha sugestão é ou vocês coloquem um viés aqui para poder acabar, né? Não deixar essas pontinhas aqui sobrando, aparecendo, ou então você pode passar uma overlock, pontinhos correntes, para poder dar acabamento nessas bordas. E se você estiver trabalhando com a sua máquina doméstica, vamos fazer um zigue-zaguezinho nessa bordinha aqui, ó, que vai ficar igualzinho os pontinhos da overlock, tá? Então, eu vou fazer com o zigue-zague da nossa máquina doméstica, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, vou selecionar o meu menor zigue-zague aqui. Vocês podem selecionar um intermediário, ou então um médio também, tá? Eu gosto do pequenininho, tá bom? Agora vem o macete, tá? No rasgo, o rasgo da sapatilha, vocês vão posicionar esse rasgo na borda do tecido, tá? Ele tem que estar sempre na borda do tecido, porque o zigue-zague ele faz aquele movimento de vai e vem, né? Então, ele precisa de estar, o rasgo da sapatilha precisa de estar na borda do tecido, para que tudo dê certo e a gente consiga fazer esse acabamentinho aqui na borda bem bonitinho, tá? Nós vamos dar um pequeno retrocesso, sim, né? Então, alguns pontinhos para frente e o retrocesso. Pronto, agora vamos manter esse. Gente, olha que linda que ficou essa peça. Elástico, né? Eu acho que o elástico ele é super confortável, ele adapta bem ao corpo, né? Porém, o elástico, com o tempo, ele vai relaxando, aí tem que trocar, né? Então, tem esse problema. Ou você também precisa de, dependendo da cintura da pessoa, você também precisa de olhar qual que é a quantidade de elástico que você vai colocar, tá? Outra opção é fazer esse cintinho aqui, ó. Eu tenho uma, né? Essa aqui é até de tecido. Ela é um tecido de algodão. E aí eu fiz com um cintinho, ó. Então ele também tem um fecho, né? Então vocês compram essa peça aqui separada, né? Isso aqui é aquela alça, né? De nylon. Vocês colocam um regulador, porque aí com o regulador vai regular de acordo com a cintura da pessoa, né? Então ele fica bem prático, tá? Então esse aqui quase não dá troca, né? Já o elástico pode dar troca, porque ele pode relaxar e, de repente, a pessoa te procurar para poder fazer uma troca de elástico. Mas aí é só você cobrar por esse serviço, né, minha amiga? Tudo é custo, né? Então, tem essas versões. Então, olha só, eu fiz essa toda neutra, né, uma cor neutra, para quem não gosta muito aí de ficar esbanjando cores. Mas eu fiz uma também com o zíper rosa. Olha que lindinha que ficou essa. Então, gente, usem no zíper. Então, se você tá com uma tela neutra, cor neutra, coloca zíper colorido. Coloca elástico colorido, fica bacana também, né? Tem gente que adora esse toque de cor nas peças, tá? Isso dá uma personalidade para as peças. Agora tem gente que não gosta, gosta do neutro mesmo, tá? Então, varia, tá? Como eu disse no início, a tela também tem cores variadas, então você pode também comprar várias cores também para poder fazer, né? Lembrando que meio metro dá para fazer muita pochete, muita. Vocês podem comprar menos de meio metro, para falar a verdade, de cada cor, se for o caso, tá? Ou então, a minha sugestão, compre uma cor neutra e capricha no detalhe, que é o zíper, o elástico, né? Ou então o elástico neutro e o zíper colorido também fica super bacana, né? Gente, não tem como não fazer, né? Aí uma coisa que eu esqueci de mencionar no início foi a agulha que nós usamos. Nós fizemos tudo isso com a agulha 14, tá? A tela, ela é um material macio, né? Ela tem uma espuminha
e então a agulha 14 costurou ela super bem, e viu que nós fizemos na máquina doméstica, que dá para fazer na máquina doméstica, então ousem, não deixem de fazer, tá? Aproveite esse tempinho aí, ó, até o final de semana dá para fazer muita coisa e ofereça, venda bastante, tá? Boas vendas, pessoal! Voltando aqui, só para poder mostrar um detalhe da minha pochete, a que eu fiz de tecido, tá? Eu coloquei aqui, ó, um ilhós, tá? Para que é esse ilhós? Vai que você tem um fone de ouvido ainda de fio por aí, né? E quer escutar alguma coisa. Então, ó, seu celular lá dentro da pochete, fiozinho protegido lá dentro, sai por aqui, por trás, ó, super discreto. Então, é opcional, tá? Se quiserem colocar, se você tiver um balancinho, coloque um ilhós, tá? Porque ele ajuda, né, para quem ainda tem o fone de ouvido, para quem ainda gosta do fone de ouvido, tá bom? Mas se não quiser colocar, também não é necessário, porque hoje em dia o pessoal tá usando o fone sem fio, né? A maioria das pessoas também. Mas vai que alguém ainda tem um fone com fio. Então, essa é a opção, tá, gente? Então, ó, várias opções, tá? Para vocês brincarem bastante no carnaval, tá? Ó, tem a de tecido também, ó, que pode ser feita de tecido também, certo? Ousem bastante, criem bastante, usem a criatividade e vendam bastante também.